Sente um nó na garganta, um aperto no peito, cada vez que o desejo pulsa dentro de você? Uma confusão, talvez, entre o que te ensinaram a reprimir e o que grita por liberdade? Talvez você se sinta culpado, envergonhado, como se essa força vital fosse um defeito, uma fraqueza a ser escondida às 7 chaves. A sociedade, a religião, até mesmo a família, muitas vezes nos condicionam a acreditar que o desejo sexual é algo sujo, pecaminoso, perigoso, que devemos controlá-lo, dominá-lo, negá-lo a todo custo. E assim aprendemos a nos desconectar de nós mesmos, a nos mutilar emocionalmente, a sufocar uma parte essencial da nossa humanidade. Mas e se eu te dissesse que esse desejo que você tenta silenciar não é um inimigo a ser combatido, mas sim um mensageiro, um guia, um farol que te indica o caminho de volta para casa? E se essa energia que você reprime com tanta veemência fosse, na verdade, a chave para a sua cura, para a sua transformação, para a sua reconexão com a sua essência mais profunda? Imagine que o desejo não é um pecado, mas uma linguagem, um código secreto que a sua alma usa para se comunicar com você. Uma linguagem que expressa suas necessidades, seus anseios, seus medos, suas sombras, suas potencialidades. Uma linguagem que te convida a se conhecer, a se aceitar, a se amar integralmente. Quantas vezes você já se flagrou sabotando seus relacionamentos, se sentindo ansioso, deprimido, vazio, sem entender a causa real do seu sofrimento? Quantas vezes você já se viu repetindo padrões destrutivos, se atraindo por pessoas que te machucam, se entregando a compulsões que te consomem? Talvez você esteja buscando desesperadamente a aprovação alheia, tentando preencher um vazio interno, com conquistas externas, se perdendo em máscaras e papéis que não te representam. E tudo isso, ironicamente, pode ser uma consequência direta da repressão do seu desejo, da sua incapacidade de reconhecer e integrar essa força vital em sua vida. Este não é um vídeo sobre técnicas sexuais ou receitas para apimentar a relação. É um convite para uma jornada interior, uma exploração profunda da sua psique, uma travessia rumo à sua autenticidade. Vamos desvendar os mistérios da sua sombra, os segredos do seu inconsciente, os padrões que te aprisionam. Vamos mergulhar na psicologia de Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX, para entender como o desejo sexual pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de cura e de transformação. Prepare-se para questionar suas crenças, desafiar seus paradigmas, expandir sua consciência. Prepare-se para se reconectar com a sua verdade mais profunda. Ao longo desta jornada, vamos explorar a teoria da sombra, o lado obscuro da nossa personalidade que reprimimos e negamos, mas que exerce uma influência poderosa sobre nossas vidas. Vamos falar sobre a projeção, o mecanismo psicológico que nos faz enxergar nos outros qualidades e defeitos que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Vamos mergulhar nos conceitos de ânima e ânimos, as energias femininas e masculinas que habitam dentro de cada um de nós, e como a sua integração pode nos levar à totalidade. E, acima de tudo, vamos aprender a escutar o nosso desejo, a honrar a nossa sexualidade, a transformar o sexo em um rito de consciência e presença. Este vídeo não te dará respostas prontas, mas te oferecerá ferramentas para que você possa encontrar as suas próprias respostas. Não te dirá o que fazer, mas te guiará para que você possa descobrir o seu próprio caminho. Não te julgará, mas te acolherá com compaixão e empatia. Abrace a vulnerabilidade, a coragem de se olhar no espelho, a honestidade de reconhecer suas sombras. Permita-se sentir, explorar, questionar, transformar. E ao final desta jornada, talvez você descubra que o desejo que você tenta silenciar, na verdade, sempre foi o caminho de volta para você mesmo. Agora consideremos como essa percepção
Se manifesta em padrões mais profundos, emaranhados nas raízes da nossa psique. Muitas vezes o desejo sexual reprimido não desaparece simplesmente. Ele se metamorfoseia, se disfarça e ressurge em formas distorcidas. Imagine um rio represado, a água não some, ela se acumula, exerce pressão e, eventualmente, encontra outras vias, por vezes de maneira destrutiva. Da mesma forma, o desejo negado pode se manifestar como obsessão, compulsão por trabalho, busca incessante por validação externa ou até mesmo em somatizações físicas, como dores crônicas ou distúrbios alimentares. A energia vital, impedida de fluir livremente, se converte em sofrimento. Além disso, a repressão do desejo pode alimentar um ciclo vicioso de autossabotagem. Pense em uma criança que é constantemente repreendida por expressar suas necessidades. Ela aprende a internalizar a mensagem de que seus desejos são inválidos, vergonhosos e, portanto, perigosos. Essa criança, agora adulta, pode inconscientemente buscar situações que confirmem essa crença, como se envolver em relacionamentos abusivos ou se manter em empregos que a explorem. A recusa em reconhecer o próprio desejo se torna uma profecia autorrealizável, perpetuando a dor e o sofrimento. Contudo, é crucial entender que a repressão do desejo não é um fenômeno monolítico. Ela assume nuances diversas, moldadas pela nossa história pessoal, pelas nossas crenças e pelos nossos valores. Para alguns, a repressão pode ser uma escolha consciente, motivada por convicções religiosas ou morais. Para outros, ela pode ser um mecanismo de defesa inconsciente, desenvolvido para evitar a dor do julgamento, da rejeição ou do abandono. Seja qual for a sua origem, a repressão do desejo sempre cobra um preço, minando a nossa autoestima, a nossa vitalidade e a nossa capacidade de amar e ser amado. Adicionalmente, é importante diferenciar repressão de sublimação. Enquanto a repressão implica em negar e suprimir o desejo, a sublimação envolve redirecionar essa energia para atividades socialmente aceitáveis e criativas. Um artista que canaliza sua paixão e energia sexual em sua obra, por exemplo, está sublimando seu desejo. A chave está em transformar a energia, não em simplesmente negá-la. Negar, em essência, é como tentar conter a maré com as mãos, uma batalha perdida que só gera frustração e sofrimento. Portanto, a jornada de autoconhecimento passa necessariamente pelo reconhecimento e pela aceitação do nosso desejo. Não se trata de ceder a todos os impulsos, mas sim de aprender a escutar a sabedoria do corpo, a honrar as nossas necessidades e a expressar a nossa sexualidade de maneira saudável e consciente. É um processo de desconstrução de crenças limitantes, de cura de traumas passados e de resgate da nossa autenticidade. É um convite para dançar com a nossa sombra, para integrar as partes de nós mesmos que foram rejeitadas e para nos tornarmos seres humanos mais completos e realizados. Agora ponderemos como essa intrincada dança interna se reflete naqueles que nos cercam, especialmente em nossos parceiros. É fundamental reconhecer que o outro, assim como nós, é um universo complexo, repleto de luz e sombra, de desejos e medos, de sonhos e frustrações. A tendência natural é projetarmos nossas próprias expectativas e carências no outro, esperando que ele nos complete, nos cure, nos salve de nós mesmos. Contudo, essa projeção inevitavelmente colapsa, revelando a dura realidade. O outro não é um espelho perfeito de nossos desejos, mas sim um ser humano imperfeito, em constante processo de evolução. Nesse sentido, a psicologia junguiana nos oferece uma lente valiosa para compreendermos a dinâmica das relações interpessoais. Cada indivíduo carrega consigo sua própria história, seus próprios traumas, seus próprios padrões de comportamento. O parceiro que parece distante, frio ou indiferente pode estar, na verdade, lidando com suas próprias inseguranças,
seus próprios medos de intimidade, suas próprias feridas emocionais. Julgar o outro com base em nossas próprias expectativas é ignorar a complexidade de sua experiência, é desumanizá-lo e impedi-lo de se conectar conosco de forma autêntica. Em contrapartida, a compaixão surge como um antídoto poderoso contra o julgamento e a projeção. Ao invés de nos concentrarmos no que o outro deveria ser, podemos nos esforçar para compreendê-lo em sua totalidade, com suas qualidades e seus defeitos. Podemos nos perguntar: quais são as suas necessidades? Quais são os seus medos? Quais são as suas feridas? Ao fazermos isso, abrimos espaço para a empatia, para a conexão genuína e para a cura mútua. Ademais, é crucial reconhecer que a evitação emocional pode ser uma estratégia de sobrevivência para alguns. Alguém que cresceu em um ambiente onde a vulnerabilidade era punida pode ter aprendido a reprimir suas emoções como forma de se proteger da dor. Esse indivíduo pode parecer distante ou inacessível, mas na verdade está apenas tentando se defender de um possível ataque. Compreender a origem desse comportamento evasivo pode nos ajudar a abordá-lo com mais paciência, gentileza e compreensão. Entretanto, a compaixão não deve ser confundida com condescendência ou permissividade. É importante estabelecer limites saudáveis e proteger a nossa própria saúde emocional. Se o comportamento do outro nos causa sofrimento constante, é fundamental expressar nossas necessidades de forma clara e assertiva. Se a relação se torna tóxica ou abusiva, é imperativo buscar ajuda profissional e, se necessário, se afastar. A compaixão começa por nós mesmos. Não podemos amar o outro se não nos amarmos primeiro. Assim sendo, a chave para relacionamentos saudáveis reside na capacidade de reconhecer a humanidade do outro, de compreendê-lo em sua totalidade e de estabelecer limites claros e respeitosos. Ao invés de esperarmos que o outro nos complete, podemos nos unir a ele em um caminho de crescimento mútuo, de cura e de transformação. Ao invés de projetarmos nossas próprias carências no outro, podemos nos responsabilizar por nossa própria felicidade e bem-estar. Ao invés de julgarmos o outro com base em nossas próprias expectativas, podemos abraçá-lo com compaixão e aceitação. Agora, consideremos como essa dinâmica se traduz na arte da comunicação e na criação de espaços de segurança emocional. Não basta apenas reconhecer o desejo e compreender o outro. É imperativo cultivar uma linguagem que permita expressar as nossas necessidades e emoções de forma clara, honesta e respeitosa, sem julgamento ou culpa. A comunicação vulnerável, aquela que revela a nossa fragilidade e autenticidade, é a pedra angular de qualquer relacionamento profundo e significativo. Nesse sentido, a comunicação não violenta, CNV, desenvolvida por Marshall Rosenberg, oferece um conjunto de ferramentas valiosas para nos ajudar a navegar pelas complexidades das interações humanas. A CNV nos convida a expressar as nossas observações, sentimentos, necessidades e pedidos de forma clara e direta, sem recorrer à crítica, à acusação ou à manipulação. Em vez de dizer, "Você sempre me ignora", podemos dizer, "Quando você não me responde, me sinto triste porque preciso me sentir valorizado." Essa mudança sutil na linguagem pode fazer toda a diferença na forma como a nossa mensagem é recebida e compreendida. Além disso, a escuta ativa desempenha um papel fundamental na criação de um espaço de segurança emocional. Escutar ativamente significa prestar atenção plena ao que o outro está dizendo, sem interromper, julgar ou planejar a nossa resposta. Significa tentar compreender a perspectiva do outro, colocando-nos no seu lugar e validando os seus sentimentos. Significa demonstrar empatia e compaixão, mostrando ao outro que estamos presentes e que nos importamos com o que ele está sentindo. Contudo, a comunicação vulnerável exige coragem e confiança. E
Requer que nos mostremos como somos, com as nossas imperfeições e vulnerabilidades, sem medo do julgamento ou da rejeição. Requer que nos desarmemos e nos abramos para a possibilidade de sermos magoados. Para algumas pessoas, essa pode ser uma tarefa assustadora, especialmente se tiverem tido experiências passadas de trauma ou abuso. Nesses casos, é importante buscar ajuda profissional para trabalhar as suas feridas emocionais e desenvolver a sua capacidade de se conectar com os outros de forma segura e saudável. Em acréscimo, a criação de um espaço de segurança emocional implica estabelecer limites claros e respeitosos. Limites são as linhas que definem o que é aceitável e inaceitável para nós, tanto em termos de comportamento quanto de comunicação. Estabelecer limites saudáveis é essencial para proteger a nossa saúde emocional e para garantir que os nossos relacionamentos sejam baseados no respeito mútuo e na reciprocidade. Por outro lado, é importante lembrar que a comunicação não é apenas verbal. A nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz e as nossas expressões faciais também transmitem mensagens poderosas. Manter contato visual, sorrir e usar um tom de voz suave e acolhedor pode ajudar a criar um ambiente de confiança e segurança. Da mesma forma, evitar cruzar os braços, revirar os olhos ou usar um tom de voz sarcástico pode ajudar a evitar conflitos e mal-entendidos. Portanto, o cultivo da comunicação vulnerável e a criação de espaços de segurança emocional são habilidades essenciais para construir relacionamentos saudáveis e significativos. Requer prática, paciência e autocompaixão. Requer que estejamos dispostos a nos mostrar como somos, a escutar ativamente o outro e a estabelecer limites claros e respeitosos. Ao fazermos isso, podemos criar um ambiente onde o amor, a confiança e a conexão possam florescer. Entretanto, antes de chegarmos à margem final desta reflexão, é imperativo que contemplemos o entrelaçamento sutil de tudo que exploramos até aqui. Não se trata de simplesmente revisitar os pontos já tocados, mas sim de reconhecer a tessitura complexa que se formou, como um bordado meticuloso onde cada linha, cada cor, contribui para a beleza do conjunto. Imaginem uma sinfonia. Não são as notas individuais que nos arrebatam, mas sim a harmonia que emerge da sua interação, a forma como cada instrumento se junta aos demais para criar uma experiência transcendente. Da mesma forma, as diversas facetas do desejo, da sombra, da comunicação e da compaixão que desvendamos se unem para revelar uma verdade mais profunda sobre nós mesmos e sobre os nossos relacionamentos. Ao refletirmos sobre a jornada que percorremos até agora, torna-se evidente que a busca pela autenticidade e pela conexão genuína não é uma tarefa fácil. Requer coragem para confrontar as nossas próprias sombras, humildade para reconhecer as nossas imperfeições e perseverança para superar os obstáculos que inevitavelmente surgem no caminho. É como escalar uma montanha. A jornada é árdua, o terreno é íngreme e o topo parece distante, mas a vista que nos aguarda lá em cima recompensa todo o esforço. À medida que nos aproximamos da conclusão, a névoa da confusão começa a se dissipar, revelando um horizonte mais claro e promissor. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, formando uma imagem coerente e significativa. Percebemos que o desejo, longe de ser um inimigo a ser combatido, é uma força vital que pode nos impulsionar em direção ao crescimento pessoal e à realização. Compreendemos que a sombra, embora assustadora, é uma parte integrante de nós mesmos que pode nos ensinar lições valiosas sobre a nossa natureza humana. E descobrimos que a comunicação e a compaixão são as ferramentas essenciais para construir relacionamentos saudáveis e significativos. Assim como um rio que finalmente encontra o oceano
A nossa jornada está prestes a chegar ao seu destino final. Mas antes de nos despedirmos, convido você a respirar fundo, a se conectar com o seu coração e a se preparar para receber a mensagem final que tenho para compartilhar. Uma mensagem que espero irá te inspirar a viver uma vida mais autêntica, mais plena e mais conectada com a sua essência mais verdadeira. Prepare-se para abraçar a sua totalidade, para honrar o seu desejo e para se amar incondicionalmente. A jornada continua, mas agora você está mais preparado do que nunca para trilhar o seu próprio caminho. E agora, chegamos ao limiar de uma nova compreensão, um espaço onde a teoria se encontra com a vivência, onde o saber se transforma em ser. Percorremos um labirinto de emoções e reflexões, desvendando os véus que encobriam a essência do desejo e a sua intrínseca ligação com a nossa jornada de autoconhecimento. Não se trata, contudo, de uma simples aquisição de conhecimento, mas sim de um despertar da consciência, um convite para reconfigurar a nossa relação com nós mesmos e com o mundo que nos rodeia. O desejo, tantas vezes demonizado e reprimido, emerge agora como uma bússola interna, um guia que nos aponta a direção da nossa autenticidade. Escutá-lo não significa ceder a todos os impulsos, mas sim reconhecer a sua sabedoria intrínseca, a sua capacidade de nos revelar as nossas necessidades mais profundas e os nossos anseios mais genuínos. É um ato de autorrespeito, uma declaração de que somos merecedores de prazer, de alegria e de realização. A sombra, por sua vez, deixa de ser vista como um monstro a ser combatido e passa a ser encarada como uma parte integrante da nossa totalidade, um reservatório de potencialidades inexploradas. Integrá-la não significa abraçar a maldade ou a negatividade, mas sim reconhecer a sua existência e aprender a canalizar a sua energia de forma construtiva. É um processo de cura, de aceitação e de reconciliação com nós mesmos. A comunicação, por fim, se revela como a ponte que nos conecta aos outros, o veículo que nos permite expressar as nossas necessidades, os nossos sentimentos e os nossos limites de forma clara, honesta e respeitosa. Cultivá-la não significa evitar conflitos ou agradar a todos, mas sim construir relacionamentos baseados na confiança, na reciprocidade e no respeito mútuo. É um ato de amor, uma demonstração de que nos importamos com o bem-estar do outro e com a saúde da relação. Portanto, a verdadeira prática começa agora, no momento em que aplicamos tudo o que aprendemos em nossa vida cotidiana. No instante em que escolhemos escutar o nosso desejo em vez de reprimi-lo, em que abraçamos a nossa sombra em vez de negá-la, em que comunicamos as nossas necessidades de forma clara e assertiva, em vez de nos resignarmos ao silêncio. É uma jornada contínua, um processo de aperfeiçoamento constante, mas a cada passo que damos em direção à nossa autenticidade, nos aproximamos cada vez mais da nossa essência mais verdadeira e da nossa capacidade de amar e ser amado de forma plena e incondicional. Que a coragem e a sabedoria nos acompanhem nessa travessia. Um abraço do seu amigo Entre Mundos e Mentes.